Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Joelma Bianco e esse é o canal História e Cultura de Orleans. E o vídeo de hoje teremos a recordação da avó Irma Borgesão Kestrich. Ela que é natural da comunidade de Furninhas, Orleans, Santa Catarina. Atualmente ela reside no Paraná. Dona Irma estava com 88 anos. Esta lembrança gravada no dia 20 de setembro de 2023. Antes de assistir esse vídeo, já convido a vocês, se não estão inscritos no canal, se inscrevam, ativem os sininhos de notificações, curtem e compartilhem. Neste dia 20 de setembro de 2023, estou aqui com a tia Irma, Irma Borgesão Kestrich, né? Kestrich. Ela vem ser irmã da mãe da minha sogra, Maria Borgesão. A minha sogra se chamava Adélia, né? Era. E a tia aqui veio muitas vezes já nos visitar, né, tia? Fazia um bom tempo, né? É, fazia tempinho. É, mas agora a tia voltou com um filho e uma filha. Como é o nome dos filhos, tia? Valdir e Vilma. E a Vilma. Estão aqui passeando na nossa casa, né? Eu fico muito feliz, tia, porque mesmo que o meu sogro e minha sogra não tá, você nunca nos deixou de visitar a gente, né, tia? Nunca. Sempre eu falo no nome de vocês. É. Então, assim, a gente fica feliz porque a gente até mata a saudade, de certa forma, da mãe da minha sogra, que morava comigo, né, tia? Sim, morava. Ela gostava muito de mim também, a mãe da minha sogra, né? Sim. Uma mulher muito calma, muito serena, né? Muito serena. É. Mas, tia, me conta um pouco da sua história de vida. Eu estive lá no Paraná, não faz nenhum ano, e a tia me contou um pouco, mas não da sua história particular. A tia falou das flores, mostrou as fotografias de outras pessoas, né? Contou também essa parte. Mas agora eu quero aproveitar essa oportunidade que a tia está nos visitando para contar mais um pouco da história pessoal da tia, já que você também é da família, né, tia, por ser irmão da mãe da minha sogra. Então fica aqui registrado essa lembrança. Tia, como é que era o nome dos seus pais? Meu pai era Silvio Borgesão e a mãe era Hermínia Crozeta. Quantos irmãos? Lembra? Olha... Era 14, né, tia? 14. 10 mulheres e 6 homens. E quantos tem vivo hoje? 3. As 3 mais novas. A Holanda, Adelaide e Irma. A Irma é você com 88 anos. 88 anos. É. E a Holanda e a Adelaide mora em Pinhalzinho, Mirim Doce, para aqueles lados, né? Isso mesmo. Amanhã você está indo visitar elas. Sim, isso mesmo. Uhum. Mas, então, tia, e você Vamos pro Pinhalzinho. E você é natural da comunidade de Furninhas, vocês nasceram aí, né? Eu nasci em Furninhas. Uhum. Teu pai era agricultor? Agricultor. É. E vivia da roça. Da roça. Muito mato naquele tempo. Muito mato. Era porco que o pai engordava por ano, uma xicrada de porco por ano. O dinheiro que entrava era esse, dos porcos. E o resto era para sobreviver. Uhum. O que fazia, o milho o pai levava para o moinho para fazer a polenta, vivia com a polenta de manhã e de noite. Uhum. E foi a vida assim. Meu pai criou tudo aqueles filhos lá. E ele cada um deu 5 arqueiros de terra ainda, os seis irmãos. Uhum. E as irmãs ganharam enxoval. Ah, sim. As 10 irmãs ganharam enxoval. Uma depois faleceu noiva, daí dividiram entre as 9 irmãs. Ah, é? É, o enxoval. Olha só. Ela faleceu com 18 anos, deu tifo nela e faleceu. E era Angelina o nome dela. Ah, é? Uhum. Eu mal e mal lembro dela, mas eu lembro ainda que depois que ela faleceu, minha mãe não quis me botar a dormir na cama dela, que era uma cama de solteiro. E eu era criança, e disse que eu dormia de noite, eu chorava a noite toda. Mas um dia de noite o pai ficou nervoso e disse para a mãe assim, escuta, disse, Deus levou a Angelina, agora tu quer que Deus te leve essa outra também? Daí a mãe pegou a minha cuninha, de novo cuna, né, a caminha, e levou no quarto dela e me levou ela lá, até no quarto dela de novo. Daí comecei a dormir de novo, senão eu só chorava. Ah, é? Chorava sozinha porque tinha medo que a Angelina vinha. Ah, é? Mas a mãe também ideia de botar na cama dela.
Dormi na cama dela, tu pensa a ideia da mãe. Ah, você... E o pai xingou ela, mas não, ele disse assim, claro que ela chora que ela tem medo que a Angelina que venha ali. Uhum. Ô tia, você falou em italiano, lá naquele tempo falava tudo em italiano, Tudo filho? italiano, tudo italiano. É? Era italiano. Eu aprendi a conversar bem, foi em brasileiro quando comecei na aula. Quando fui na aula aqui, uns meses só, depois fui no Pinhalzinho na aula mais um ano. Então eu estudei pouco, mas eu aprendi a ler, escrever. Porque os seus pais foram morar em Pinhalzinho, não, né? Sim, lá no Tio Pinhalzinho. Silvio, o O pai meu pai, lá na Volta Grande, no Pinhalzinho, lá pra o cima. pai porque a Noninha, eu sabia que era da Furninha, que era a tua irmã, mas aí, então os não, pais depois foram o pai pro foi no Pinhalzinho. Pinhalzinho, Por sim. isso que tem bastante filho para aqueles lados, então. Tem, fomos morar pra lá no Pinhalzinho. Na Volta Grande mesmo. Nós fomos morar. Aí tinha a divisa do rio, que passava no meio da terra. Então tinha de um lado e tinha do outro, assim, o rio, né? Por exemplo, que o rio desce aqui, então tinha colono para aquele lado e colono para esse lado também. E era plano um pedaço, bem plano na beira do rio. Então meu pai pegou um pedaço que era plano, mas depois os filhos não, né? E daí viviam do que lá no Pinhalzinho? Da tudo agricultura Porco. também? Guardavam uma vez por ano uma chiqueirada de porco. Também. Iam lá na serra comprar os porcos, os leitão, botavam no chiqueiro e acabava de engordar lá. Fazia aquelas tropas de porco tocado? Tocado na serra abaixo. Ah, também, que Sim. legal. É. Com os grãozinhos de milho, Com tia. um grãozinho de milho e aqueles estavam na frente e os outros atrás. É isso E mesmo. alguns se perdia, tia? Olha, isso eu até não sei que o pai não falou, isso a mãe, né? Nunca falou que perderam algum porco. E era a maioria, era tudo no serrote, no só mato. Era só mato na base da enxada para carpir e roçar o mato, plantar. Daí depois, se ficava muito que não queimava bem, enfogueirava aqueles matos, tudo, para poder plantar o milho de novo. Plantava no meio das socas de cepo, né, tia? Plantava no meio Eu das também socas. passei essa época, milho, Então, feijão milho, plantado, feijão, ajudei também. Colhia o feijão vinha Podia bem. ter morro, tia, Sim. nas nossas terras, Sim. e lá se plantava a cova com a enxada. Com a enxada, É. plantava mandioca também. Pé de feijão no meio, daí botava Sim. o feijão agarrado no pé de no milho pé de para milho, secar. Para secar, É. botava o pé de... Fazia aqueles molhos assim e botava o feijão para secar. E se secava o milho, se batia o milho, o feijão, num pano de linhagem, botava pátio, tudo, e isso o mangual, mesmo. com E o uma mangual. vareta, né? E o mangual, isso Para mesmo. debulhar as palhinhas do feijão, depois sim. se peneirava e se secava tudo no sol, no chão. Tudo no sol, é isso mesmo. É. Daí o pai vendia em Orleans o feijão, quando morava aqui. Depois, quando foi lá para o Pinhalzinho, parei mais de feijão, assim, plantava pouco feijão. Plantava mais, era milho. Ô tia, e o milho era guardado na espiga, na palha. Na espiga, na palha. É. Olha aqueles garpão cheio. Quando depois, daí de eu noite ia passei isso também. descascar, Aham. depois debulhava com a mão, Uhum. e o pai vendia o milho. Fazia o dinheiro com o milho. Você levava a fazer a farinha natural nas Lá tafonas, no né? moinho, lá na tafona. Uhum. Isso mesmo. E os espigas os restolhos, que eram as espiguinhas Dá pras pequenininhas, era para tirar o leite com Para os tirar o restolhos. leite para as vacas dar o restolho. Depois veio a batedeira, a trilhadeira. Depois veio a trilhadeira para trilhar o feijão. Os milhos, É, feijão. o feijão, arroz. Para facilitar o trabalho, entrou Sim, a trilhadeira. sim. E se guardava toda a palha, que eu também juntei muito balai de palha, Sim. nos paiol para tratar Tudo as para vacas. tratar as vacas. Nada era jogado fora. Tudo aproveitado. E os milho na roça, tia, fizeram os pendão, os palhaços que diziam? Fazia Catava aqueles tudo as pontas. Fazia arte, aqueles bonecão assim. É, o palhaço, né? É o um palhaço é. assim. Botava uma vara, pegava É. as pontas do milho que se Sim. quebrava ao lado de cima da Lá espiga. de cima, a mesma Aí coisa. se fazia tudo tipo uma rosca, então E ficava aí tudo roda, assim, e né? roda, até que alcançava. É, assim. e daí aquele pendão se botava no carro de boi, se levava É, para casa, sim, sim. né? Se Mas tratasse ficava lá um criação. tempão. Daí depois, quando era o inverno, que precisava, que tinha pouco potreiro, É. daí ia lá buscar o pendão e levava pro gado. Uhum.
Era bem assim, tia. Só que eu não lembro o nome daquele como é que era aquele boneco que faziam assim. Os palhaços, tia. Os palhaços, acho que era. Nós dizia palhaço. Talvez que seja aquele mesmo palhaço, E daí entrava muito formigão e cobra debaixo, E tia. cobra também. E formigão, Sim, e formigão. quanta mordida de Meu formigão. Deus, quanta mais. Eu não lembro de cobra, mas de formigão eu lembro muito. Mas eu a cobra lembro. também, ela se enfia debaixo Se enfia também. debaixo também, é assim. Ô tia, o quintal, até hoje as mulheres plantam verdura, mas não é toda agricultora que tá com o quintal preparado. Mas sempre alguma coisa tem, né? Tem que plantar mais. Mas a mãe sempre tem que tinha, na plantar horta não menos. faltava radiche. Naquele tempo, né? Folha de couve. Nós tinha da Aham. couve, mas era um couve verde, não era um couve amarelo como tem hoje, não. Era um Sim. couve mais verde, assim. Nada faltava. Não Chá faltava de comida, não. Não faltava também, né? Nada, não faltava. De comer nunca faltou nada, que eu lembro assim, não. Polenta todo dia, de manhã e à noite, mas a mãe fazia polenta de noite e de manhã também. 2 polentas por dia. A minha sogra também fazia de manhã e fazia de noite, daí era assado. E aí, Ou se fazia de noite, assim, de manhã assava. os irmãos iam na roça cedo. Daí pegava aquela que ficava, pegava uma cesta, cortava a polenta, botava dentro da cesta, botava a comidinha Em cima da polentinha, em cima. tia? A minha sogra fazia isso e eu ia levar para a roça. Ia levar para a roça. Casei em 88. Quanta cesta de comida para a roça? Ixi, quantas cestas de comida também que nós levava para a roça. Os 2 meu braços cheios, Cheio. ia longe com essa cesta na pra mão, de a levar. pé. Morro, depois que eu casei, morro. Nós não pegamos nada de terra de vargem, assim, tudo morro lá. O meu sogro, o sogro deu uma cabeçada quando ele foi das forninhas aqui, lá no Pinhalzinho. Tanta terra plena que tinha, ele não foi comprar 8 colônias com só 2 arqueiros de pleno, o resto tudo moro, mata. Olha só. Deu-lhe uma cabeçada aquela vez, meu Deus do céu. E aí quem sofreu foi os filhos. Ganharam aquelas terras tudo de moro, que nem nós ganhamos. O meu marido ganhou aquela terra de moro lá também, tudo moro. Que trabalho, quando trabalhar roçar. Eu não era acostumada a roçar, daí trabalhar também em casa, era tudo carpideira, e que nós passava, eu com meu pai lá, e depois eles casaram minhas irmãs, só eu fiquei com a minha cunhada, e o pai e a mãe. Daí era tudo de carpideira. E ficava só o careirinho do milho que só puxava o mato assim. A carpideira é puxada no boi, né? No boi, Daí, no quando boi e no veio a cavalo. Nós tecnologia... tinha cavalo e boi. Mas mais era cavalo nós que tinha. Que puxava a carpideira. Você andava muito a cavalo antigamente, tia? Muito. Ia para a cidade quando precisava de alguma coisa. Carroça, charrete, meu pai tinha. Ia de carro de boi buscar as coisas, tia? De lá não, ia de carroça. Naquela Só época de- o só meu de charrete de tempo. boi. A charreta, quando era só para ir 2 pessoas. E quando que era que ela vendia alguma coisa, minha cunhada, então ia de carroça. E galinha no terreiro, ganso, pato, essas coisas. À vontade. Galinha, pato, ganso. Ganso nós tirava a pena e vendia a pena. E daí tirava a pena e a pluma vendia a pluma separada. A pluma fica no fundo do corpo da galinha, Sim, do ganso. sim, a pluma, né? A pluma. E a pena daí... Mas vocês também tinham coberta, tudo em casa? Tudo pena de pena e... Tudo pena de ganso. Sim. Travesseiro e coberta. E o colchão antes da espuma era de palha? De palha. Eu também dormi em colchão de palha. Eu também dormi no colchão de Eu palha. nasci em 69 e dormi em colchão de palha. Não, era pura palha. Palha. Uhum. Daí todo dia de manhã tem os 2 buracos, ia lá, mexia tudo aquela palha dentro, espalhava tudo bem, ficava maciozinho. Ô tia, e daí você casou com o Germano Kestre, me conta. Arrumou ele aonde? Na Forninha? Onde foi? Aquele não foi aqui no Paraná, foi lá... Na Forninha. Foi lá onde você tinha morado? Lá onde que eu moro, lá no Você saiu da Forninha com que idade? Eu era pequena, era uma criança. 10, 12 anos, quando eu saí daqui Sim, da Forninha. Para ir lá no... Forninha, Orlando, Santa Catarina. É isso mesmo. Aí foi lá no Pinhalzinho. Depois fomos pro Pinhalzinho. Lá achou o seu Germano. Lá daí o sogro tinha ido morar primeiro do que nós lá. E era da onde? Dessa região para cá? Também o sogro? Não, é lá para... O sogro já morava lá?
Não, eles Ou eram daqui. Era daqui também. Eu morava aqui, Aonde? aqui. Em Ali Forninha? ia pra igreja, não tem outra estrada que sobe pra cima lá? Lá na Forninha também. Na Forninha Ah, também. ele era também na Sim, Forninha? era na Forninha. Na Forninha eles moravam. E foram morar lá antes do seu pai, Foi então. morar uns tempinho antes. Não sei muito tempo, não foi. tá. Né? E depois o meu pai foi lá pra lá e achou a serra muito boa, né? Daí, então, vendeu aqui e fomos pra lá. E você gostou, digo, você arrumou esse namorado lá, casou lá e foi morar no Paraná, é isso? Morei Depois. um pouco lá casada. Eu tinha os 3 filhos quando eu vim morar aqui no Paraná. Tinha o Valentim, o Vitor e o Valdir. Valdir não, o Valentim, o Vitor e o Wilson. Aham. Você tem quantos filhos, tia? 5. Tinha 4 agora que o Vitor faleceu. Um faleceu. Aham. Casado e deixou 3 filhas. E sabe dizer quantos netos, tia? 11 netos eu tenho. E tataraneto, tem? Agora isso eu não sei nem contar. Mas tem tataraneto também? Não, tenho só bisneto. Tá, Neto e bisneto. E sabe dizer Neto quantos? eu não tenho. E sabe dizer quantos bisnetos? Neto eu tenho 11. E bisneto, sabe lá, só se eu pensar em que agora, Mas sem né? problemas, né? Não Ô tem tia, problema. e hoje para criar os filhos também mais fácil, porque fralda é. é descartável, Tudo. acesso a tudo, Aquela a vez médico, era tudo que abria tudo. calça, sem lençol, velho, era assim, ou roupa bem velha, abria para fazer as fraldas. Só tinha 4 lençol comprados. Assim, comprava o algodão, daí nós lavava bem para maciar bem, e era do mais fininho o algodão, pra, quando saía. E senão era tudo lençol, de lençol, e abria a calça, as costas... Coisa velha, né? Tudo Só coisa o velho, essas coisas. É, tudo coisa velha. E a roupinha é tudo mais feita em casa, Tudo feito em caseira? casa, tudo feito em casa. Você era costureira também? Ou Eu era... costurava pro gasto. Ah, se virava. Costurava até que me cortava a roupa, era uma conhecida minha, ela cortava e eu costurava em casa. Calça e zorba, tudo eu costurava em casa com a máquina. Na verdade não era zorba, era aquelas cuecas tipo Cueca, short, né, cueca, tia? cueca. É, Hoje de diz zorba, tecido, né? né? Mas é cueca, era cueca. É, naquela vez era diferente, Sim, né, sim, tia? era diferente, era cueca. As calcinhas também era feita de tecido, né? Sim, era das de tecido. mulheres da época, Era, né, tia? é de tecido também, feito em casa. Ninguém não comprava calcinha, não, em casa. Que nem nas lojas agora. Não, era tudo feito em casa, a mãe fazia. Fazia de riscadinho, uma roupa macia, né? Não riscado, não. O riscado era só para fazer, fazia vestido de riscado. Sim, sim. Riscado, riscadinho, fazia vestido. Ô tia, e as moças naquele tempo, elas se maquiavam como? O que elas usavam? Como é que eram os nós tínhamos penteados? o pó, como é que chamava? Pó de arroz. Pó de arroz só. Guaia que se o pai enxergasse aquele vermelho. Batom. Não, aqui que passava. Ah, o blush? Blush? Aquele rosadinho. Guai se o pai via. Que seu pai via que nós passava aquilo. Deus o livre. E batom não existia naquele tempo? Não existia. Existia, mas nós não usava. Ah, é? Não usava, não. E o pai era muito exigente. E os Dizia, onde que cabelos? vocês... O cabelo era só penteado, liso, sim. Não encrespava, tia? Com aqueles bob, com Mas aquelas depois, coisas? quando eu fiquei moça, assim, daí nós começamos a engrespar o cabelo. Sim. Mas aí eu acho que eu era casada, de solteira nunca engrespei. Ah, é? De solteira nunca engrespei. Só depois de casado. E o seu vestido de noiva teve, tia? Você casou, Teve né? meu casamento. Aí depois eu cortei ele, eu usei tempo cortado, cortei até as mangas, assim, usei, ixi, muito tempo. Reaproveitou? Era seu vestido? Era o mesmo vestido que a minha cunhada comprou, a Neta. Ah, Nós comprado. se dava muito com a Neta, a minha cunhada. Meu Deus, nós era duas que, meu Jesus amado, se dava muito com a Neta. A Neta mora no Pinhalzinho, eu conheci, casada com o tio Antônio, o né? Antônio, Que o também Antônio. faleceu. Ele Faleceu. vinha aqui. Ele e o tio Paulino Sim, vinham aqui. vinha pra cá. Eu conheci o tio Santo, que era de Grã-Pará, né? Grã-Pará. O tio Mene, que era de Joinville, eu conheci sim, também, né? sim, Que de 88 para cá eles vinham visitar a sogra e sogro. Vinham, né, pois Eu conheci a Adelaide, eu conheci a Alice, que a Holanda. Alice tá falecida, a Alice, né? Lá do São Miguel, conheci. Faz anos que Conheci lá no Paraná, a Alice. aham. E tem a Adelaide, tem a tia Holanda, A Adelaide vem. é 2 anos mais velha do que eu.
É, a Adelaide faleceu não, né? Não, A ela tá Adelaide é viva aquela lá. que tá viva. Ela mora Mas lá tem onde eu outra que moro, lá pro faleceu. Pinheiros, mas ela mora lá na Paleta. Sim, aí Lá a pra baixo, Holanda entre vem meio aqui Taió e Paleta também. ela mora. A tia Holanda veio aqui A também. Holanda mora no Pinheirzinho. Sim. E eu morava na Volta Grande. Dava 7 quilômetros de lá do Pinheirzinho da Holanda até na minha casa. Aí me conta a coisa, a Côndega, a mulher do Paulino, eu conheci também, Sim, a, sim. né, que era esposa. É. E Morava- você falou da Neta. A Neta é cachoeira, É irmã cachoeira. do Morava saudoso no- Beno Cachoeira aqui do morava Rio aqui, Pinheiro. morava aqui. Isso, ela é irmã do saudoso Beno Cachoeira. Beno Cachoeira, ele é eu irmã. conheci também, Sim, elas irmã, vinham aqui. é. Uhum. Mas me conta, você falou com tanto carinho da Neta. Me conta da A Neta Neta. não se dava muito, eu e ela. Nossa, nós se dava tão bem. E não se acertava muito com a mãe. É. Mas aí eu e ela não. Mas enfim, eu dizia, ai, paciência, fazia Neta. Eu te amo, eu disse, eu gosto tanto. Eu também, filho, eu te gosto tanto. Nós se dava tanto. Nós ia na roça junto. Às vezes não tinha o que fazer. Nós pegava cana e sentava no muro, lá que tinha um murinho que não ia o coisa, o arado, Sim. então lá era carpido, a enxada. E nós sentava lá e vai chupar cana, fazia aqueles monte de cana com dente. Eu e a Neta. Tudo no dente, descascava também. Tudo no dente, menina, tudo no dente. Não Mas quebrava nós o dente, tia. A Conda já tinha casado lá, mas ela estava morando sozinha. E a Neta morava com nós. Mas nós se dava. E a Neta, meu Deus do céu, Jesus, como nós se dava. Aí eu tinha tudo com a Neta, e a Neta tinha tudo comigo também. Olha Nós se dava só. muito. Já com a mãe, não sei, as duas se estranhavam tanto, não sei por que. Eu era criança, mas eu não sei, nem sei por que motivo que essas duas não se entendiam. Deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Deixa pra lá. As duas estão descansando, e estão cada cada uma agora- tem o seu jeito de viver, viver. o jeito de pensar, às vezes não combina as ideias. Nós levantava né, assim tia? bem de escuro, eu e a Neta. E ela tinha galinha, daí ela pegava as galinhas e ia vender lá no Taió. Eu e ela. Mas ela que comprava as coisas assim para mim, que precisava de enxoval. Ela que me deu um enxoval, mas me deu muito mais do que as outras ganharam. Olha Enxoval, só. lençol. Me deu sobre lençol, que dizia que cada vez fazia meio lençol. Ela me deu inteiro, com uma renda. Hoje já acabou. Com uma renda bonita, a Neta me deu. Nossa, a Neta, para mim era uma filha, uma irmã. Você falou pra mim que a sua irmã morreu noiva e tinha um enxoval e foi repartido entre as irmãs. Sim, a Angelina. A Angelina era noiva. É. Daí o enxoval dividiram entre elas, a Oliva, a Lite. Ah, eu conheci a tia Oliva também, Nida Forninha, muito E conhecida. a Lite se convidaram, dividiram o enxoval entre as três. Dividiram. É, tia, uma recordação muito bonita que eu tô tendo com a tia, mais particular da história da família, que isso é muito importante, tia, ter a história da família registrada, Sim. né, tia? É, e agora a tia tá lá no Paraná. A Conda também nós se dava bem, mas daí depois a Conda, daí o pai Sim, foi morar tia, no Pinhazinho, fez a casinha para eles dois, né? Daí eu ajudava, quando nós íamos no Pinhazinho não tinha carroça, não tinha charrete, daí nós ajudava a levar, que ela tinha 2 crianças, a Conda. Ô, E tia. a Neta tinha só um. Ô, tia, nós temos há 22 minutos de vídeo já. Eu queria que a tia deixasse uma mensagem, umas palavras para quem vai ver a tia, né, através dessa lembrança, para os parentes, né, para os amigos, enfim. Aqui, daqui? É, para quem vai um dia Olha, ver a aqui tia eu aqui nessa lembro bem lembrança. da Maria, minha irmã, da Adélia, minha irmã, o Diaco. A Adélia é tua sobrinha, né? A Maria que é Adélia irmã. é filha da Maria, Maria. né? É. Nós se dava muito bem quando nós vinha passear aqui. Nós atravessávamos um mato aqui em cima, aqui. Atravessava aquele mato e nós vinha aqui na Maria, aqui. Mas a Maria morava atrás de uma outra casa de vocês, que hoje é Paiola de vocês. Morava lá. A casa antiga, né? Daí foi Sim, feita a casa sim. nova. É. Mas eu acho Daí tinha a Nena e tinha... a Nena é irmão da minha sogra, que Sim, morava aí a em mais frente, velha é não falecida a Nena, também. A mais velha é outra. A minha sogra mais velha, porque É, só mais tinha velha. duas. A Adélia é mais velha. Só tinha da Nena
Nena, a E tia a Nena, e e as a duas só Nonodéia. tinha. A Maria só tinha as duas. Aham. E a Maria, minha irmã, ela era muito quieta também. Ela não era assim de conversar muito. Foi mas casada era com muito Augusto Morgão. querida. Augusto Morgão. É. Uhum. Não conhecia o nono Augusto. Você não conheceu? Não, porque quando eu namorei o Augustinho, ele já estava falecido, né? Ah. Foi um pouquinho antes de nós namorar. Eu casei em 88, a gente namorou 3 anos, mas ele não era muito tempo que estava falecido. Ah, tá. É. Tá. Uhum. Mas a tia não conseguiu entender a minha pergunta. Tá. A tia deixa uma lembrança, uma Como mensagem para os parentes, para os amigos, para os netos, que a tia quer dizer assim, um abraço, uma mensagem, o que a tia gostaria de deixar dito para os familiares? Ai, agora eu não estou acostumada assim de fazer essa mensagem assim. Um carinho, dizer um abraço, que ande no caminho do Desejo bem. para todos os meus parentes que estão aqui, para essa Joelma aqui. Eu amo ela, o esposo dela, mais os outros meus parentes, que são o irmão do Tchel ali. Eu agradeço a eles a receber nós de mão aberta, de carinho aqui. Olha, temos em casa aqui nessa família que vale ouro. Vale ouro essa Que família tia para nós. carinhosa. Vale ouro, meu Deus do céu, essa querida. O esposo dela é um anjo da guarda. É. A família dela também, Deus o livre, coisa mais importante que existe no meu coração. Eu estou muito feliz, tia. Eu tenho meu filho, um partiu, né, com Sim, 10 anos, né, em 2005. Mas eu também tenho um que partiu, né, o Vitor, né? E tem o Tiago com a gente, tem uma nora, tem uma nora. um netinho que agora amanhã vai fazer 3 meses. E a gente está muito, muito em família, né? E Muito agora certo. temos mais 3 visitas aqui em casa, Sim, né? sim. E amanhã a tia vai visitar os outros irmãos, né? Lá no Pinhalzinho daí. Então um abraço, né, para quem vai ver a tia, né? Obrigada. É. Vou visitar a Adelaide e a Holanda. Então ainda somos só mais em 3. Adelaide, a Holanda que é a mais velha, e a Adelaide, e depois sou eu que sou a mais nova. E já estou com 86 eu tenho. Mas aí tá registrado mas tá depois, regis- tia. é. Por isso que a tia tem 88. 88 anos. Graças a Deus eu tenho saúde. Faço o meu serviço todo lá em casa. Até hoje eu nunca paguei ninguém para limpar minha casa. Sempre consegui. Deus me deu a graça de eu ainda viver mais se Deus quiser, né? Muitos anos pela Muitos frente anos para eu ainda, né? vir visitar essa minha querida aqui, ó. Que bom! Essa minha querida aqui. E mais a família dela, que são todos uns anjos. A irmã dela morreu em 25 de dezembro, foi eu que cuidei dela, ela morava comigo, né? Sim, a minha irmã. Dia de Natal de 2003, com quase 97 anos. Que é a mãe da minha sogra. É a mãe da minha sogra, que é irmão dela. Sim, a tá? minha irmã. Sim. Então um beijo. Beijo. Um beijo. Tudo de bom. Valeu pela lembrança. Beijo. Gostaram dessa lembrança com a avó Irma? Curtem, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos, deixe o seu comentário. O meu muito obrigado e até um próximo vídeo.